Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões importantes na caminhada da eliminação do seu sofrimento emocional. Me chamo Neila Verenchuk e o tema de hoje é somatização. O que ela tem a ver com o sofrimento emocional? Você sabe o que significa somatização? Já ouviu falar? Então vem comigo. Em resumo, a somatização é a geração de sensações físicas por conta de um estresse psicológico. Como, por exemplo, quando contraímos toda a musculatura porque estamos com raiva, ou quando vertemos água pelos olhos quando estamos tristes, ou ainda quando a respiração fica ofegante. Fica ofegante por conta do medo, ou por conta de uma situação nova, ou por conta de uma emoção que está por vir. Parecem sentimentos incontroláveis, emoções incontroláveis. Talvez. Veja, apesar dos estudos e dos avanços da medicina sobre as doenças psicossomáticas, ainda não existe uma causa exata e bem definida para essa condição. Uma das hipóteses é que a genética pode contribuir. Uma outra hipótese é o desenvolvimento de uma maior sensibilidade à dor, quando em vários momentos da vida foi dada uma maior atenção aos sintomas físicos. Por exemplo, quando crianças costumamos cair, nos machucar e nada mais natural, a criança faz arte mesmo. Mas neste momento pode haver uma supervalorização das dores físicas dessa criança pelos pais, uma superproteção, um super cuidado, o que é também natural. Isso faria com que, segundo essa hipótese, na fase adulta, a pessoa manifeste uma maior sensibilidade à dor, em busca daquele super cuidado. É um processo afetivo emocional? Ok, mas a dor existe. Mesmo assim, as sensações físicas são reais e elas não podem ser negligenciadas. Por mais que não exista uma doença comprovadamente através de exames físicos, é uma dor latente e é uma dor que precisa ser tratada. De todas as maneiras, a forma mais comum de desenvolver a somatização é por meio do sofrimento emocional. Como o sofrimento emocional, por vezes, não é claro para a pessoa que sente a dor física, que sente a somatização, aquela dor fica, então, inexplicável. Mas nada mais natural. Se a gente sente uma dor física, a gente vai aonde? Num médico. E na maioria das vezes ele vai ajudar, desde que a origem daquele sintoma seja realmente físico. O que não nos damos conta e que também não é de conhecimento popular é de que os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa maneira de pensar enraizada também pode se refletir no físico a longo prazo. A principal característica da somatização é que não existe nenhum processo físico que justifique a dor. Por isso, a dificuldade médica em justificar a somatização. A dor da somatização pode ser uma dor bem específica, num local específico, como, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor nas articulações, aquela sensação de que o corpo dói, e é uma dor latente.
presente na vida cotidiana. Não importa o que ela faça, não importa se faz exercício ou se não faz, não importa se ela toma medicação ou se ela não toma, aquela dor persiste. A pessoa que sofre com somatização, ela pode ter pensamentos, ela pode ter sentimentos e também comportamentos exagerados, como por exemplo, ela pode pensar que aquela dor seja algo muito sério, né? Ela sente muito medo de negligenciar essa dor, de deixar para lá e que daqui um pouco ela vai se tornar uma doença grave, uma doença incurável. Ou então ela vai se tornar uma doença que vai impossibilitar ela de ter uma vida normal. Impossibilitar algum movimento, impossibilitar de maneira psicológica. Ela também sente muito medo do erro médico, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Na questão diagnóstico, por exemplo, isso pode levá-la a buscar vários médicos, na busca de que algum deles confirme que ela realmente tenha uma doença grave. E no tratamento, o medo dela é de que o tratamento não funcione. E realmente pode ser que ela venha a tomar medicação para a dor e aquela dor não trate, ou ela pode entender que ela sofre com aquela medicação, sofre efeitos colaterais, como dores no estômago, como sonolência excessiva, como cansaço, enfim. Essa é a maneira como ela tem de justificar, porque ela busca uma justificativa. Algumas das complicações de se conviver com a somatização podem incluir a saúde debilitada, ter dificuldades de relacionamento, ter dificuldades em tomar as decisões cotidianas, desenvolver, inclusive, transtornos mentais como a ansiedade e a depressão num caso mais grave. Ela pode, inclusive, começar a ter pensamentos suicidas e problemas financeiros. Então, como tratar? Parece algo muito difícil de tratar e de diagnosticar. Os médicos, em primeiro lugar, devem analisar as queixas e fazer exames físicos para eliminar todas as possibilidades, na tentativa de encontrar um processo físico. Mas caso não encontre, o ideal seria que o médico encaminhasse o paciente para uma análise psicológica com um psicoterapeuta, mas nem sempre é isso que acontece. Eu mesma já sofri de somatização e já cheguei a ouvir de um médico, depois de todos os exames feitos, Neila, você não tem nada. E eu perguntar para o médico, então, o que eu faço? Como eu trato essa dor? Eu vou ter que aprender a conviver com ela? E o médico me responde assim, não, é isso, você não tem nada. O que você precisa é saber disso, porque muitas vezes basta saber que a gente não tem nada para a dor sumir. Ouvi isso de um médico. Nesse meu caso, o psicoterapeuta poderia ter sido indicado. Ele poderia me ajudar a enxergar aquela dor de uma outra forma, a encontrar uma raiz para aquele problema, para aquela sensação física que eu tinha, que era causada, sim, de maneira psicológica. Era causada por mim mesma, não era causada por nenhum processo físico, nenhuma infecção, nenhuma torção, nenhum problema muscular, nenhum problema de tendão, não era nada. Nada foi diagnosticado.
Mesmo não tendo sido encaminhada para um psicoterapeuta, eu consegui tratar a minha somatização. Infelizmente, a somatização vai acometer a todos em algum momento da vida, com motivações, com dores e bem específicas, mas diferentes de uma pessoa para outra. E a intensidade de uma pessoa para outra também muda. Às vezes, medicamentos vão ajudar a aliviar a dor, sim, mas eles não vão resolver de uma vez por todas o problema da sua dor. O paciente somente vai conseguir aliviar os sintomas quando a visão de si mesmo e a visão que tem do mundo à sua volta for extremamente realista e fraterna. Como eu fiz? Vou contar para vocês. Por conta de uma dor física que eu tinha na bexiga, inclusive é um dos locais mais acometidos por somatizações, eu fui várias vezes no médico, em vários especialistas, fiz diversos exames e um dia eu encontrei uma ginecologista que ela entendeu como que a minha dor fosse neurológica, como se fosse uma dor que o meu cérebro causasse, né? Então eu fiz um longo tratamento, quase 5 anos de tratamento com medicação neurológica, uma medicação que trata, que refaz algumas sinapses no cérebro. E infelizmente o tratamento não surtiu o efeito desejado, eu continuava com dores. Então, naquela busca incessante de terminar com aquela dor que já acometia, já comprometia o meu dia a dia, né? A gente com dor, a gente fica irritado, a gente fica explosivo, determinados movimentos a gente já não consegue fazer porque sente muita dor, caminhadas, exercícios físicos, então se tornam cada vez mais difíceis. Por conta disso, na busca dessa justificativa, eu fui parar numa escola de autoconhecimento, onde eu aprendi a me autoconhecer, eu conheci a minha energia, eu conheci minhas formas de pensar, que é uma coisa louca, né? A gente não se dá conta da maneira como a gente pensa e o que isso pode causar pra gente. Então, tendo esse conhecimento, eu consegui me autotratar. Claro, essa descoberta valiosíssima que vivenciei só foi possível porque tive pessoas amigas. Uma pessoa amiga que me indicou a escola e depois dentro da escola uma outra pessoa que me indicou o caminho a percorrer e foi me guiando. Caminho esse que eu quero compartilhar agora, aqui neste canal, com vocês. Por onde começar então quando algo não vai bem? Quando sentir aquela emoção pesada, aquele sentimento pesado, aquela irritabilidade, ou mesmo quando sentir a dor da somatização. Siga os seguintes passos. Primeiro, aceite os seus sentimentos. Seja inteiro, você é um ser humano. Sinta os seus sentimentos. Admita-os para si mesmo. Em um momento que esteja sozinho, que consiga colocar um foco nisso, fale em voz alta ou em pensamento. Eu estou com raiva, eu estou com dor, eu estou triste, seja o que for. Nomeie este sentimento. Tire alguns minutos do seu dia para reviver, refletir quais foram os seus resultados positivos. Como foram as suas ações?
quais foram os sentimentos que você vivenciou durante o dia e quais foram os seus resultados com eles. 2. Após assumir para si mesmo o sentimento que você tem, extravase, mas extravase de uma maneira saudável, né? Extravase. Aprenda a rir de si mesmo, aprenda a rir das suas reações. Chore se for necessário. Canta uma música que você goste, uma música que te acalme. Tira um tempo para si e faça alguma coisa que goste de fazer, algo que te dê prazer. Combinado? Terceiro passo. Depois de extravasar, entenda esse sentimento. Agora, então, já mais calmo, pergunte para si mesmo por que você estava sentindo aquilo, aquela tristeza ou aquela dor. Se pergunte de onde surgiu esse sentimento. Foi alguma situação, foi alguma reação que você teve, algo que você falou, alguma forma de agir que você teve que depois se arrependeu, que pensou que não precisava ter sido daquela maneira. Ou alguém falou alguma coisa para você que você não gostou, que você se sentiu magoado, se sentiu ofendido. Pense, qual foi a forma que eu contribuí para que eu estivesse sentindo o que eu estava sentindo? Como os meus pensamentos e as minhas ações agiram para produzir em mim esse sofrimento. Então, você terá digerido aquilo que você sentiu. Entramos no passo 4. O que fazer com isso? Se pergunte, você ainda sente aquela dor, aquela tristeza? Aquilo ainda te incomoda? Aquele sentimento pesado ainda está presente? Se sim, então reflita. Eu quero continuar assim? O que eu vou fazer com isso? Vou permitir que este sentimento pesado, triste, influencie no meu dia? Vou deixar que esse sentimento influencie nos meus pensamentos, no meu bom humor? Um dia que poderia ser produtivo, que poderia ser alegre, que poderia ser levado de uma forma tranquila, fluida. Eu vou deixar com que um sentimento pesado estrague tudo isso? Vou deixar que esse sentimento estrague os relacionamentos? Se caso a resposta lá para aquela pergunta lá atrás for não, ou seja, o sentimento que você tinha já amenizou, você já compreendeu como se deu o processo daquele sentimento. Você não se sente culpado, mas compreende que contribuiu para isso, para a forma como você se sentia? E está tudo bem? Então vamos para o próximo passo. O passo 5 é a autoobservação constante, é o que te vai levar ao domínio do sentimento, o domínio daquela emoção. Você vai ter a chance, então, de melhorar aquilo que decidiu melhorar. Então, se você decidiu que um sentimento de tristeza, por exemplo, não vai influenciar no seu dia, na sua produtividade, nos seus relacionamentos, agora é o momento de melhorar.
e de se observar. Quando você vê que aquele momento vai chegar, um momento parecido com aquele que desencadeou lá atrás aquela tristeza, você já sabe como agir. Você já sabe quais foram os efeitos de ter agido de uma determinada forma. Então agora é a chance de mudar o seu pensamento e de agir de uma maneira diferente. Ou reagir, né? Algumas vezes de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Eu tenho algumas dicas para vocês para que esse processo se torne mais fácil e que ele seja potencializado. São dicas, inclusive, que também ajudam a diminuir e a eliminar o sofrimento emocional da sua vida. Vamos ver? Primeiro, seja sincero consigo mesmo. Cada vez que você fizer uma pergunta para si, seja sincero. Ninguém está olhando, é só você. Assuma aquilo que sente. Assuma aquilo que você faz para si mesmo. E não esconda de si mesmo, não coloque embaixo de tapete aquele sentimento pesado, aquela emoção que você sentiu. Olhe para ela com carinho. O que nos leva ao passo 2, evite julgamentos. Não se julgue tanto, não se cobre tanto. E antes de julgar os outros, devido a alguma situação vivenciada, que você pense que a culpa está na outra pessoa, não julgue, sem antes se colocar no lugar dela. Seja fraterno consigo mesmo. Por mais terrível que seja a sua reação quando estiver triste, quando estiver com algum sentimento negativo, entenda que a compreensão deve falar mais alto do que o julgamento. Será uma forma mais saudável de lidar com ele do que apenas julgar e se culpar e sentir remorso. Dica 4. Saiba o seu limite. Todos temos limites. Ainda assim vão existir sentimentos tristes, sentimentos pesados. Mas não desista de si mesmo. A prática é sempre a melhor aliada. E a última dica, que eu já dei um spoiler lá atrás, é observe-se. Se observe constantemente. Não se acostume com aquilo que faz mal para você. Você não precisa estar triste, estar com dor todos os dias. Não se acostume com isso. Se observe. Veja aquilo que te faz sofrer. Olhe para aquilo. E numa próxima situação, você já vai saber como fazer. E cada vez mais, cada nova situação que surgir, que aparecer um sentimento parecido, você vai saber como tratar, porque você já fez outra vez. E você está se observando, você vai conseguir evitar com que aquela dor venha novamente. Então este foi o nosso tema de hoje, somatização e o que ela tem a ver com o sofrimento emocional. Nós aprendemos o que é a somatização, quais são os seus sintomas, como tratá-la, sem precisar de terapeutas, e inclusive como evitar que ela apareça. Caso você tenha gostado, deixa o seu like e se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as dicas que eu trouxer aqui para eliminar o seu sofrimento emocional. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.